Então, boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, mais um dia o Senhor nos concede vida. Hoje, quarta-feira, 17 de abril de 2024. Até aqui o Senhor tem nos dado graça para poder estudarmos um pouco mais sobre a sua palavra. Hoje nós vamos iniciar alguns estudos sobre o tema atributos de Deus. O objetivo desses estudos é aumentar o nosso repertório bíblico sobre esse assunto, conhecer mais sobre a pessoa, sobre o ser de Deus. Para isso, tomaremos como ponto de partida algumas seções do livro Os Atributos de Deus, escrito por A.W. Pink, da editora Peirce, de 1985, reimpressão de 2001, e após cada sessão confrontaremos suas argumentações com textos bíblicos que comprovem, refutem ou até ilustrem aquilo que for dito. Então, o livro Os Atributos de Deus é esse aqui que eu mostro. Nós vamos usar apenas algumas sessões. É um livro escrito há um bom tempo. A primeira edição em português foi em 85. Este livro, eu não sei, eu creio que uma livraria comum. É que hoje em dia pela internet a gente consegue tudo, né? Aí precisa ver. Então vamos lá. Então vamos tratar hoje algo bem introdutório, três temas, três assuntos dentro desse tema, aliás. Primeiro nós vamos ver sobre a ira de Deus, porque algumas pessoas não falam muito deste atributo e porque se sentem desconfortáveis. Depois nós vamos ver algumas definições sobre a ira de Deus e por fim nós iremos ver como a ira é um atributo caro, porque ele atesta sobre o caráter santo de Deus. Então hoje nosso percurso é este, são três subtemas bem delimitados para que ninguém se perca no caminho, bom? Então começamos aí. A ira de Deus, um assunto incômodo de nossos dias. É triste ver tantos cristãos professos que parecem considerar a ira de Deus como uma coisa pela qual eles precisam pedir desculpas, ou pelo menos parece que gostariam que não existisse tal coisa. Conquanto alguns não fossem longe o bastante para admitir abertamente que a consideram uma mancha no caráter divino, contudo, estão longe de vê-la com bons olhos, não gostam de pensar nisso e dificilmente a ouvem mencionada sem que surja em seus corações um ressentimento contra essa ideia. Mesmo dentre os mais sóbrios em sua maneira de julgar, não poucos parecem imaginar que há na menção ou há na questão da ira de Deus uma severidade terrificante demais para propiciar um tema para consideração proveitosa. Outros dão abrigo ao erro de pensar que a ira de Deus não é coerente com a sua bondade e assim procuram bani-la de seus pensamentos. Então, nesse pequeno trecho, nós temos uma citação de A.W. Pink e o que ele está enfocando é que o tema ira de Deus não é um tema que as pessoas gostariam de falar ou gostam de falar. Quantas vezes, por exemplo, você vê alguém convidando uma pessoa para ir para a igreja, venha, porque senão a ira de Deus irá derramar-se sobre você. Geralmente não, as pessoas vão apelar mais à virtude do amor, vão apelar à virtude da alegria ou o estado de felicidade. Venha ser feliz, venha para a igreja, venha, Deus ama você. Poucos irão dizer, venha, a ira de Deus está sobre você. Entretanto, destas afirmações a mais precisa biblicamente é a ira de Deus está sobre você, porque esta é a disposição de Deus para o pecador que não o serve, várias vezes a Bíblia nos retrata como inimigos de Deus, aqueles que não pertencem à família da igreja são retratados como inimigos. Lá em Romanos capítulo 5 verso 10 diz lá que outrora éramos inimigos e Deus nos reconciliou em Cristo, nós, a igreja. Mas fora isso, as outras pessoas estão sob a ira de Deus, tio, primo,
irmão, irmã, chefe, colega de trabalho, todos que não professam Jesus Cristo estão sob a ira e vão sofrer eternamente, a não ser que convertam-se dos seus pecados e venham ao Salvador, como nós fizemos. Então vamos contextualizar estas informações. Quando as pessoas não possuem as Escrituras Sagradas como a única fonte de autoridade que revela o ser de Deus, então ficam suscetíveis a inventar uma imagem de Deus de acordo com outros entendimentos. O modelo da opinião geral, que vê Deus como um ser que causou a existência do universo, mas está afastado de sua criação. Essa é uma derivação do pensamento deísta, isto é, a concepção de que Deus criou o universo e deixa que este funcione de maneira independente, né? Isso se traduz na famosa metáfora do relojoeiro e do relógio, ou seja, aquela metáfora que diz que Deus criou o universo como um relojoeiro cria um relógio, dá corda e deixa ele andar sozinho. Isso não é verdade, mas esse é um pensamento deísta. Para esses, Deus é apenas uma força impessoal, indiferente aos nossos sucessos e fracassos. Ira, portanto, não cabe nesse pensamento deísta. Então, quando as pessoas pensam assim, Deus pouco se importa com o que está acontecendo conosco, Deus não está nem um pouco interessado. Este pensamento é um pensamento deísta, é alguém que até acredita em Deus, mas vê Deus como um ser impessoal. Há também pessoas que alimentam a crença de um Deus pessoal, que até se interessa por elas. Tem aí a imagem de um facilitador da vida, favorecendo-as positivamente e punindo então as pessoas más. Esse pensamento é devedor do teísmo. O que é o teísmo? O teísmo, diferente do deísmo, é a crença na existência de um Deus pessoal, mas quando essa crença não é ancorada na Bíblia, que deveria ser a fonte de autoridade máxima, então passa a ser um subjetivismo, ou seja, está ancorada nos sentimentos do sujeito. Deus vê a vida como eu a vejo. Esta é a visão de algumas pessoas. Ou também é um tipo de teísmo diluído na opinião popular. O que Deus quer é me ver feliz. Para esses, a ira de Deus não faz sentido, porque se acham bons demais para serem objetos do desfavor divino. Então vejam, algumas expressões que eu disse são frutos de conceitos mais elaborados, mas às vezes nós não visitamos tanto, como o deísmo, que é a crença em um Deus impessoal, e o teísmo, que é a crença em um Deus pessoal. Nós, por exemplo, somos teístas, mas teístas cristãos, teístas bíblicos. Nós cremos num Deus pessoal como as Escrituras, mas existem outros tipos de teístas, pessoas que acreditam em Deus e dizem crer até em Jesus. Então você vai evangelizar, vai dizer, olha, você precisa crer em Jesus, creia em Jesus porque há nele salvação. E a pessoa diz, eu já tenho Jesus. Sim, ela já tem o Jesus fictício, o Jesus da cabeça dela, o Jesus que quer que ela seja feliz. Esse tipo de pensamento é o pensamento diluído no senso comum, que não tem a Bíblia como autoridade. Então eles falam de Deus, falam de Jesus, mas não é o Deus da Bíblia, nem tampouco Jesus da Bíblia. Então são pessoas que estão sob a ira de Deus. Então esse é o auditório com o qual nós lidamos cotidianamente. Nós encontramos pessoas com esses pensamentos, e se nós não soubermos mostrar que o nosso entendimento é diferente, é um outro tipo de sistema de pensamento, a gente não vai conseguir se comunicar. Nós vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus, vamos falar da Bíblia, mas para essa pessoa Deus, Bíblia e Jesus não são fonte de autoridade das Escrituras. A imagem que tem dessas figuras que eu citei fazem parte da sua ecologia da imaginação e não de fato das Escrituras. Então é preciso ver, antes de conversar com alguém, falar, eu vou falar de Jesus, mas eu falo de Jesus das Escrituras, deste eu vou falar. Jesus quer me ver feliz? Espera aí, depende do que você entende por felicidade. A Bíblia entende que por felicidade é quando nós temos o Senhor, podemos passar por sofrimentos, por tristezas, pesares, lutas e aflições, ficaremos certamente doentes, mas isso não significa que nós não estamos num estado de felicidade, porque nós temos vida com Deus.
Então, o conceito de felicidade bíblico é diferente do conceito do mundo. Vamos para o segundo subassunto, né? Algumas definições sobre a ira de Deus. Então agora o W. Pink irá apresentar para nós algumas definições. Então dizer: a ira de Deus é a sua eterna ojeriza por toda injustiça, é o desprazer e a indignação da divina equidade, divina justiça contra o mal, é a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. Então nós temos aqui pelo menos 3, boas definições. Vem uma quarta, que seria: é a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. Então perceba que o Pink, neste momento, ele não deu uma definição, ele deu pelo menos 4 definições aqui. Então, por quê? Porque a definição é uma forma de argumento que nem sempre consegue exaurir, o seu objeto, exaurir o assunto. Então, dá alguns ângulos. Então, no primeiro, a ira de Deus é sua eterna ojeriza por toda injustiça, enfatiza o caráter justo de Deus, que requer sobre o mal feito justiça, algum tipo de prestação de contas. Depois, uma segunda definição é o desprazer e a indignação da divina justiça contra o mal. Aqui então é um outro caráter, ou seja, a falta de prazer, total desassociação de Deus com o pecado, com o mal, Aqui já não é nem a ira de Deus, é definida aqui como algo contrário ao bem, contrário ao mal, A justiça é boa e é contrária ao mal. Anteriormente apenas falava de injustiça no seu quesito moral. Então existem várias possibilidades, aqui ele deu algumas. E ele continua: Deus está irado contra o pecado, porque o pecado é rebelião contra a sua autoridade. Perceba, outra definição: um ultraje à sua soberania inviolável. Os insurgentes contra o governo de Deus saberão um dia que Deus é o Senhor, serão levados a sentir quão grandiosa é aquela majestade que eles desprezaram, e como é terrível aquela ira de que foram ameaçados e a que não deram a mínima importância. Perceba que agora o tom ficou um tanto quanto futurista. Ele está dizendo que essas pessoas, elas ainda vão experimentar aquilo que a Bíblia chama o dia da ira do Cordeiro, da suprema revelação, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vir sobre as nuvens e todo olho então o verá, e aí instalar-se-á o tribunal do juízo final, o dia do Cordeiro, no qual ele estará sentado no trono, e então declarará as sentenças daqueles que o negaram em vida. E aí ele continua: não que a ira de Deus seja uma retaliação maldosa e mal intencionada, infligindo agravo só pelo prazer de infligi-lo ou devolver a ofensa recebida. Não. Embora seja verdade que Deus vindicará o domínio como governador do universo, não será revanchista. Então Deus irá punir no futuro. A ira de Deus está sendo observada do ângulo futurista, no futuro, porque precisa-se que todos os homens prestarão contas do que fizeram com os seus corpos, conforme 1 Coríntios, também no capítulo 5, verso 10. A ira de Deus, ela virá como um devido acerto de contas com cada ser humano que já pisou neste solo, e não necessariamente é motivado por um sentimento mesquinho de revanchismo. Deus não possui esse tipo de motivação. Então, contextualizando aqui, a ira de Deus de fato dirige-se contra a injustiça. Há um versículo bíblico famoso sobre isso, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E tal injustiça, com
conforme Paulo em sua carta aos Romanos denuncia, é uma violação ao uso correto da revelação do conhecimento de Deus. A humanidade deveria quedar-se ao conhecimento de Deus revelado na natureza e prestar-lhe o devido culto, mas isso não ocorreu. Então nós temos aqui nesta implicação, nessa contextualização, o fato de que a ira de Deus se revela em Romanos, porque o homem detém o conhecimento verdadeiro por meio da natureza, de que há um Deus, mas mesmo assim ele perverte isso, prestando culto aos ídolos, segundo a sua imaginação. Por isso a ira vem sobre a humanidade. A ira de Deus também nos fala de julgamento futuro, como eu havia afirmado. Não nos esqueçamos que é Jesus que nos livra da ira vindoura. Em 1 Tessalonicenses 1,10 está registrado isso. Por isso, todos que rejeitam o conhecimento revelado, o Evangelho proclamado pela Igreja de Cristo, será sentenciado à perdição eterna no dia do juízo final. Então perceba que este segundo item, ele atua mais em algumas espécies de definição. Então nós vimos algumas definições que a W. Pink apresenta, e vimos na Bíblia que 1 Tessalonicenses fala de uma ira vindoura, e Romanos capítulo 1, 18 fala de uma ira presente. Então a ira de Deus, ela tanto é futura quanto é presente. Ela está agora acesa contra toda a humanidade que detém o conhecimento de Deus e não reverencia, não lhe dando culto. No dizer então de certo autor, todo ser humano que não presta culto a Deus é um ladrão de glória. Ele tira a glória de Deus e direciona para um ídolo, ou um ídolo ficcional, como a riqueza, como a beleza, ou um Deus materializado no egoísmo, a si mesmo se auto-idolatra. Então isso se torna o objeto da ira de Deus. Vamos então agora ao nosso terceiro e último subtópico. A ira é um atributo que atesta o caráter santo de Deus. A ira de Deus é uma perfeição de seu caráter divino, sobre a qual precisamos meditar com frequência. Então veja, aqui o Pink está dando um olhar um pouco mais ontológico do ser de Deus, falando que isso reflete o seu caráter. A ira é um componente do caráter de Deus. Você subtrai isso do caráter de Deus, você está amputando o ser de Deus de um elemento que lhe é precioso e caro. Por isso a ira não pode ser omitida no nosso trato do ser de Deus. Então ele vai dar algumas práticas, alguns conceitos práticos sobre a ira de Deus. Primeiro, para que os nossos corações fiquem devidamente impressionados com a algeriza de Deus pelo pecado, ou seja, isso é importante, estamos sempre inclinados a uma consideração superficial do pecado, a encobrir a sua fealdade. O que é fealdade? Falta de dignidade. A desculpá-lo com várias desculpas. Mas, quanto mais estudamos e ponderamos a aversão de Deus pelo pecado e a maneira terrível como se vinga dele, mais probabilidade teremos de compreender quão horrível é o pecado. Então perceba que é muito útil conhecermos esta faceta do caráter de Deus, a ira divina, porque isso nos fará odiar mais o pecado. Então, por vezes, isso não é incomum. Algumas pessoas minimizam o pecado. Isso acontece muito na igreja. Às vezes alguém está passando até mesmo por alguma disciplina bíblica, e o conselho que tanto se desdobrou em tribunal para promover uma sentença justa, que se adeque aos quesitos de Deus, à santidade de Deus e também ao pastoreio da igreja, acaba sendo acusado de frio, e aquele que pecou, que foi publicamente sentenciado, trata-se de vítima. Então esse é um tipo de cuidado que devemos ter, porque quando o caráter de Deus ele é ofendido, a igreja precisa sentir-se ofendida também. Então toda a disciplina ela vem para tratar do pecado que precisa ser tratado de uma forma pública, às claras. Por isso que as disciplinas geralmente são públicas. Segundo,
para produzir em nossas almas um verdadeiro temor de Deus. Isso está lá em Hebreus 12, 29. Não podemos servi-lo agradavelmente sem a devida reverência ante a sua tremenda majestade e sem o devido santo temor de sua justa ira, e promovermos melhor estas coisas, trazendo frequentemente à memória o fato de que o nosso Deus é um fogo consumidor. Ou seja, saber que Deus odeia o pecado e irá contra ele com ira, nos dará medo de Deus e dizer: eu não quero pecar porque eu tenho medo de Deus, uma vez que Deus é o justo juiz sobre as minhas ações, então eu não pecarei. O temor, ele é útil, aliás, ele é o princípio da sabedoria, segundo Provérbios e segundo o salmista. Continuando, terceiro, para induzir nossas almas a fervoroso louvor a Deus por ter nos livrado da ira futura. Essa é a citação de Pink, esses três elementos práticos de consideração da ira de Deus. Veja então que nós devemos ter o atributo de Deus da sua ira com motivo de louvor, de adoração. Oh, graças a Deus, estou livre desta ira porque eu estou guardado pelo Cordeiro de Deus. Então isto é um motivo de louvor. A ira de Deus então deve estimular-nos a tal. A ira de Deus, portanto, é uma manifestação santa contra o pecado. Quanto mais odiamos o pecado, mais compreenderemos esse traço do caráter de Deus. O pecado não pode ser tolerado, uma vez que ofende a dignidade de Deus. Por isso, a figura de Acã, está lá em Josué capítulo 7, ilustra bem o porquê o pecado precisa ser tão odiado. Devido à desobediência de Acã, os irmãos devem estar lembrados, que ele rouba uma capa à Babilônia e esconde na sua tenda, entre outros utensílios. A nação do povo de Deus foi derrotada, 36 pessoas morreram, e após a descoberta do delito de Acã, ele e toda a sua família foram sentenciados à morte. O pecado, portanto, ofende a Deus, agride ao povo de Deus e traz ruína ao seu agente e a toda a sua família. Erra quem pensa que o pecado só diz respeito à própria pessoa. Jamais. O pecado, ele é um fogo que incendeia não apenas a vida daquele que pratica, mas também infelizmente acaba alcançando a sua família e ao povo de Deus que está ao redor. Reconhecer a legitimidade da ira de Deus, assim como a provisão da pessoa bendita de Jesus Cristo, como quem nos livra da ira do último dia, precisa provocar em nós louvores e reconhecimento da misericórdia divina. Algumas considerações finais. Falar da ira de Deus, portanto, é lembrar-nos que as mentalidades de nosso tempo não gostam deste assunto. Você encontrará estas pessoas tendo um pensamento muito deísta, Elas vão querer pensar num Deus que quer ver eles felizes, vão pensar num Deus que quer que veja os seus desejos sejam realizados. Ou seja, o mundo, a opinião pública criará um Deus à sua própria imagem. Apenas as Escrituras Sagradas revelam de fato quem é Deus, e a ira de Deus é um dos elementos constitutivos que fazem parte da constituição do seu ser. Portanto, é enfatizar o papel de Deus como justo juiz, é que nós devemos lembrar de nossos pensamentos, palavras e obras, e assim também pensar na ira de Deus é motivo de louvá-lo pelo provimento de Jesus Cristo a nós, o único que nos livra da ira vindoura. Que Deus nos ajude e que possamos sempre ter a ira de Deus em consideração. Amém.